São tantos os eventos que estão acontecendo no mundo e aliado aos eventos, as necessidades da igreja, que para mim, sempre que eu vou preparar um final de semana, ou uma meia semana, ou qualquer tema que seja, é sempre um grande desafio. É muito difícil, irmãos, conseguir selecionar o que trazer para a igreja em apenas 4 encontros, considerando que a nossa necessidade ela é extremamente urgente. Há poucos dias, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos da América, isso no mês de setembro, ocorreu um evento que deveria ser um sinal de consideração muito solene para a igreja cristã e especialmente para nós adventistas do sétimo dia. Mas infelizmente a nossa tradição, ela tem nos mantido tão concentrados no decreto dominical. Nós temos durante tantos anos aguardado o decreto dominical, pregado sobre o decreto dominical, ensinado sobre o decreto dominical, que nós praticamente ignoramos outros sinais de muita importância que estão acontecendo ao nosso redor. E só para você ter uma ideia, quando você pega o capítulo 13 de Apocalipse, o estabelecimento da marca da besta, que é o decreto dominical, talvez para vocês, para alguns que estão nos visitando aqui, isso seja uma novidade. Não será o nosso tema nesse final de semana. Mas, se você quiser, eu tenho certeza que aqui nós temos obreiros, temos anciãos capacitados para poder te ajudar a entender esse assunto. O estabelecimento da marca da besta, ele é precedido, antecedido pela formação da imagem da besta. E é exatamente o primeiro passo para a formação dessa imagem que ele começou a ser consolidado nos Estados Unidos há alguns anos e especialmente há alguns meses atrás. No mundo político, civil, as pessoas elas têm vivido uma preocupação muito grande com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. O Papa Francisco, por exemplo, a BBC trouxe essa matéria, dizendo que o Papa Francisco, ele disse que a terceira guerra mundial ela já pode ter começado. E o argumento que ele utiliza é que essa guerra ela esteja sendo desenvolvida de forma fragmentada, com violências, caos, imoralidade e conflitos que estão acontecendo ao nosso redor. Um portal de notícias muito conceituado no nosso país, o Portal Terra, no dia 13 de outubro, alguns dias atrás, trouxe uma notícia da Isto É, com o título: para a televisão russa, Terceira Guerra Mundial já começou. Então, o mundo ele vive uma instabilidade muito grande. Nós temos problemas no cenário religioso, problemas no cenário político, problemas na economia. Nós vivemos uma condição de instabilidade muito grande. E como eu disse, infelizmente nós aguardamos a marca da besta como se esse fosse o único sinal de significação para a igreja. Agora hoje, eu quero tratar com você sobre uma outra guerra. É o que eu chamo de Terceira Guerra Universal. É uma guerra que começou já há muito tempo atrás, em primeiro lugar, lá no céu, Apocalipse capítulo 12, verso 7 até o 9, não precisa abrir, quem quiser abrir, fique à vontade, mas a Bíblia diz que essa guerra aconteceu, foi uma guerra literal, uma guerra onde houve oposição de dois lados, Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos, e essa foi o que eu chamo de a Primeira Guerra Universal, porque foi um conflito cósmico. Todas as criaturas estavam envolvidas nessa batalha, mas vocês sabem o resultado dela. Satanás foi expulso, e essa guerra encontrou agora uma segunda etapa, e nós temos agora a Segunda Guerra Universal, que eu digo. Ela começou no céu, entre Satanás e os seus anjos e Miguel e os seus anjos, e ela seguiu.
houve apenas uma mudança de terreno. Do céu, essa guerra foi transferida para que lugar? Para a terra. Houve uma mudança no palco da batalha, mas a batalha seguiu. E nós sabemos que essa guerra teve o seu clímax no planeta Terra, no Calvário. E o Senhor Jesus Cristo mostrou que essa segunda guerra era real, quando Ele disse: agora chegou a hora de ser expulso o príncipe deste... Era o segundo momento que a batalha estava sendo travada. Primeiro Ele foi expulso do céu, depois expulso do planeta Terra. Ele usurpou o planeta Terra das mãos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós tínhamos então agora a segunda guerra universal travada no nosso mundo. Mas aí agora, irmãos, vem a pergunta: por que todo o problema não acabou no Calvário? Esse tem sido um desafio para muitos. Se o Calvário já respondeu todos os questionamentos para o universo, por que nós ainda estamos vivendo esse grande conflito? Porque a partir do Calvário começou uma terceira guerra universal. E o clímax dessa terceira guerra universal, ele acontecerá muito em breve. Eu não tenho tempo de dizer para você hoje o porquê a guerra não terminou no Calvário. Mas uma doutrina que responde muito bem o porquê da guerra não ter finalizado ali é a doutrina do juízo investigativo. Se você entende a doutrina do juízo investigativo, você compreende por que o grande conflito não terminou no Calvário. E voltando ao que eu dizia, a terceira guerra universal, que é o terceiro momento no qual Satanás será expulso. Muitos têm dito que, como Jesus na cruz proferiu as palavras "está consumado", que o conflito terminou ali. Mas Apocalipse capítulo 16, verso 17 até o 18, mostra que essa mesma expressão, "está consumado" ou "feito está", será repetido por Jesus lá de dentro do santuário celestial, mostrando que somente quando Ele proferir novamente essa palavra lá, aí sim o conflito chegará ao seu fim. Estamos no meio de uma terceira guerra, é a guerra mais importante, muito mais séria do que essa. Porque nessa terceira guerra só está envolvida a vida física das pessoas. Na terceira guerra universal estão envolvidas a vida espiritual dos seres humanos, vida eterna ou perdição. Mas qual é o clímax dessa terceira guerra? Apocalipse capítulo 16, versos 13 até o 14 e depois o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para o quê, queridos? Para a peleja, algumas versões devem dizer batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16 termina dizendo: então todos foram ajuntados num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vocês sabem que esse nome já foi título de filme e tem sido utilizado para descrever essa batalha de maneira equivocada. Porque Armagedon não é o nome de uma batalha. E ele tem sido utilizado como se fosse o título de uma guerra, mas ele não é o título de uma guerra. Se você prestou atenção no texto, o texto diz que Armagedon é o nome de um lugar. E alguns têm também de maneira equivocada interpretada que esse lugar é um lugar físico, que ocorrerá uma batalha em um local específico do mundo, mas não é essa a forma correta de se entender o texto. E por quê? Porque vocês notaram aqui em Apocalipse 16, versículo 13 e 14, que o texto deve ser entendido de maneira espiritual, porque ali fala de rã, ali fala de besta, de falso profeta, e isso é simbólico. E se esses elementos são simbólicos, o Armagedon também é simbólico, essa grande terceira guerra. Mas que lugar seria esse? O interessante é que essa é a única vez que a palavra Armagedon aparece na Bíblia. Você pode rodar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e em nenhum outro momento você vai encontrar essa palavra Armagedon. Não existe nenhuma vez
na palavra do Senhor, senão o texto que está aqui. Eu não sei quantos sabem, o Novo Testamento foi escrito em qual idioma? No grego, o Antigo em hebraico e alguns pedaços em aramaico, o Novo Testamento em grego. E o interessante é que João, o discípulo amado, escrevendo na ilha de Patmos o livro de Apocalipse em grego, o Espírito Santo moveu o coração dele para que ele nos direcionasse qual seria a única forma de entendermos o Armagedon. Se nós lêssemos em português Armagedon, se lêssemos em inglês Armagedon, se lêssemos ainda em hebraico Armagedon, em grego, nós não seríamos capazes de entender. Nós precisamos entender o significado de Armagedon lendo em que idioma? Ele diz em hebraico, no hebreu. O que significa Armagedon em hebraico? A palavra Armagedon ela é composta por duas palavras. A primeira palavra, Har, que significa monte ou região montanhosa. E a segunda palavra, Magedon. É uma transliteração. Em hebreu seria Harmagedon. Magedon é Megiddo. Não é uma palavra com significado. Megiddo é um lugar específico. Alguém aqui já assistiu aquele filme bem antigo que se chama Megiddo? Levante sua mão. Nós temos aqui alguns que assistiram. É um filme bem antigo, produzido pelos nossos irmãos evangélicos. Ou seja, quando nós somamos Har, monte, e Magedon, Megiddo, Armagedon significa monte de Megiddo. O curioso ainda é que quando nós vamos à história bíblica, Megiddo foi um local extremamente famoso como um palco onde as maiores batalhas já encontradas na história do povo judeu ocorreram ali. Uma delas que eu tenho certeza que vocês conhecem, Gideão, com os 300, essa batalha aconteceu exatamente no Vale de Megiddo. Uma batalha muito famosa e importante para o povo de Deus. A batalha de Débora e Baraque, também a juíza, contra os reis de Canaã que se uniram para lutar contra eles, aconteceu no Vale de Megiddo. Agora, interessante, Megiddo, segundo a história, é um vale. O Antigo Testamento chama Megiddo também de Jezreel. Você se lembra de Jezreel? Lembra que o profeta Elias foi correndo na frente do carro de Acabe, guiando o carro de Acabe até Jezreel? É o mesmo Vale de Megiddo, e no Novo Testamento é chamado de Esdraelon. É um vale. Mas segundo João, Armagedon não é um vale. Eu disse para vocês que o significado dessa palavra é um monte que está em Megiddo. Mas que monte seria esse? Que ilustra a última grande batalha, a Terceira Guerra Universal. Que monte seria esse que exemplifica essa batalha? Está um pouquinho embaçado aqui, mas eu acredito que vocês conseguem entender. Nós temos aqui uma foto do mapa da antiga Palestina, onde estava ali vivendo o povo de Israel. E aqui está o famoso Vale de Megiddo, seria essa região que está aqui. E quando nós analisamos o mapa e vamos um pouquinho mais à esquerda, próximo do mar Mediterrâneo, o único monte que nós encontramos em Megiddo, qual é, queridos? Me ajudem. Conseguem ver? Monte o quê? Carmelo. O único monte encontrado no Vale de Megiddo é o Monte Carmelo, de tal forma que nós não precisamos ter dúvidas. Quando João escreveu sobre o lugar que em hebraico se chama Armagedon, ele queria conduzir a mente do povo de Deus, mostrando que a única maneira de entendermos o último conflito da Terceira Guerra Universal seria dirigindo a nossa mente para o monte, me ajudem, Carmelo, o Monte Carmelo. Mas o que aconteceu no Monte Carmelo que é tão importante para ilustrar essa última grande batalha da Igreja de Deus no último tempo que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Vamos ver rapidamente algumas características do conflito que ocorreu no Monte Carmelo e que exemplificam o Armagedon.
1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Prestem atenção no que diz o texto. Agora, pois, manda ajuntar uma parte do povo de Israel no Monte Carmelo. É isso que está aí? Era só uma parte do povo? Todo o povo deveria ser reunido no Monte Carmelo. E o texto segue, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Primeira característica, ninguém foi deixado de fora. É como se o Monte Carmelo fosse um protótipo, fosse uma maquete, um tipo, uma tipologia do último grande conflito. Ninguém foi deixado de fora. Todo o povo que vivia em Israel foram direcionados, dirigidos para aquele monte no momento em que uma batalha estava sendo travada. Agora não para por aí. Você sabe qual era o foco central do grande conflito no Monte Carmelo? Você tem ideia de qual era o tema principal da batalha travada ali no Monte Carmelo? Nós já vimos que todo o povo foi reunido, mas qual era o foco central da batalha? 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 até o 18 e depois o verso 21. Muita atenção no texto, irmãos. Esse é o momento em que Elias vai até o local onde estava Acabe, e Acabe aponta o dedo para Elias dizendo: és tu o perturbador de Israel? Verso 18, Elias responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste o quê, queridos? Muito baixinho, vamos dizer com mais força, porque nós temos que realmente enraizar, entender isso, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. E o verso 21 termina dizendo: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Nós temos então no Monte Carmelo todo o povo congregado. E o grande conflito que estava ali como centro da batalha no Monte Carmelo requeria uma questão de obediência ou desobediência aos mandamentos da lei de Deus. E o interessante era que aqueles que foram levados para o conflito, preste muita atenção aqui agora, os que estavam ali naquela grande batalha não era um povo que dizia que adorava o diabo, não era um povo que dizia que não queria saber nada de Deus. Vocês viram que Elias mostrou qual era o problema do povo: até quando cocheareis entre quantos pensamentos? Então era um povo que se dizia cristão, mas ao mesmo tempo também adorava a Baal. Nós temos um problema ali de adoração que eu chamo de adoração laodiceana, adoração dividida, adoração pós-moderna. Era um povo relativista, era um povo pluralista, era um povo sincrético, que misturava elementos do culto a Baal com elementos do culto a Jeová. Exatamente o mesmo problema que nós estamos enfrentando hoje. E se nós seguimos aqui, no capítulo 18, eu vou pedir ajuda de vocês agora, porque esse é um momento bem importante. Quantos inimigos o profeta Elias tinha que enfrentar no Carmelo? Tinham várias pessoas, lógico, mas vamos dividi-los em grupos. Vamos dividi-los em grupos. O primeiro era o que encabeçou, digamos assim, o convite de Elias para que fossem ao Carmelo, que era o rei de Israel. Qual era o rei de Israel? Acabe. Então o primeiro grande inimigo de Elias era Acabe. Mas nós sabemos que Acabe era aquele famoso homem pau-mandado. Ele simplesmente ouvia o que a esposa dizia e fazia o que ela mandava. E qual era o nome de Acabe, da esposa de Acabe? Jezabel. Então nós já temos aqui dois inimigos. Mas Jezabel, ela não agia de maneira direta. Ela, além de influenciar Acabe, ela usava um outro grupo de pessoas para introduzir a falsa religião no meio do povo de Israel. E esses eram os falsos. Quantos inimigos então? 3 grupos de inimigos. Acabe, que era o poder político. Jezabel, que é símbolo de uma mulher, que vocês sabem que representa a igreja. E os falsos profetas, que são aqueles que seguem o que a igreja mãe ordena. Vão visualizando o que está acontecendo. E finalmente, 1 Reis capítulo 18, verso 30,
mostra qual era a obra principal de Elias. E eu, de verdade, que eu me emociono quando eu li essa passagem, irmãos. O texto diz, então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amém? Amém. Olha que coisa linda. Em primeiro lugar, Elias exigiu que o povo tomasse um posicionamento. É por isso que quando às vezes um pastor, um pregador, ele pede que você levante a mão, ele pede que você se levante onde você está, ele pede que você passe aqui à frente, é porque nós estamos num conflito, não é porque os pastores, não é porque os pregadores gostam disso, mas é porque os demônios que estão no abismo e os anjos que estão nos céus, eles precisam ver fisicamente a tua decisão, porque eles não conseguem entrar na tua mente. Então eles precisam que você exteriorize isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso lá no último tema de domingo, dos 3 amigos de Daniel diante da imagem da besta em Babilônia. O verdadeiro significado de adoração. E aqui nós temos então Elias intimando o povo, dizendo: chegai-vos a mim, venham até mim, tomem uma posição. E Elias começa agora a restaurar o altar do Senhor que estava pisado, em ruínas, no meio daquele monte, que no livro Patriarcas e Profetas diz que era tão alto, que do vale de Meguido era possível ver o culto a Baal sendo praticado em cima da montanha. Eu não sei se você tem ideia do que é o culto a Baal, mas é uma coisa depravada. É uma coisa baixa, imoral, regada a sexo, a orgia e a práticas extremamente abomináveis. E era isso que acontecia lá em cima, e o altar do Senhor ali do lado, em ruínas. E Elias agora tem uma missão. Se nós voltamos ao nosso texto inicial, de Apocalipse capítulo 16, versos 13 até o 14, vocês vão ver exatamente figurado ali o mesmo significado do que aconteceu no Monte Carmelo. Nós temos todo o povo sendo congregado para essa última grande batalha. Afinal de contas, o texto diz aqui, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis de quanto? Do mundo? Do mundo inteiro, ninguém é deixado de fora, nem mesmo as crianças. Todos estão envolvidos nesse conflito, o mundo inteiro. Se nós vamos a Apocalipse 13, nós vemos que esse conflito também tem um tema central, que é a adoração. E Apocalipse 14 termina dizendo qual é a característica do verdadeiro povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. Então o mandamento também é o tema central do conflito. E finalmente, quantos inimigos o povo de Deus tem que enfrentar aqui nos últimos dias, na batalha do Armagedon? Quantos inimigos? O dragão, a besta e o falso? 3 inimigos. Será que é por acaso? Eu não acredito em acaso. O profeta João estava implorando a cada um de nós a que olhássemos para o Carmelo e entendêssemos o que aconteceu ali, que é exatamente o mesmo problema da igreja nos últimos dias. Queria eu ter tempo para falar um pouquinho com vocês sobre a geração Laodiceia, irmãos, essa geração pós-moderna que está exatamente tomando essa atitude neutra. E que isso é a maior estratégia do inimigo para neutralizar a obra dos cristãos nessa época que nós estamos vivendo. Meus amados, eu me esqueci de fazer uma oração inicial com vocês, mas nós chegamos agora no momento mais importante do nosso estudo. Aqui em Apocalipse, como vocês estão vendo, aparecem os inimigos, aparece que o povo inteiro vai ser congregado, aparece um monte de coisas que nós vimos lá no Carmelo, mas o que está faltando aqui em Apocalipse? Quem que está faltando aparecer ali em Apocalipse que não apareceu? Elias? Cadê o profeta Elias nessa história? Nós só temos aqui os inimigos, só temos o conflito, o mundo inteiro e por aí vai. Onde está o profeta Elias? Eu vou pedir a você que assim como você está, feche os seus olhos, vamos orar e pedir a direção do Senhor para essa metade final do nosso estudo. Oremos. Querido Pai eterno e Deus Todo-Poderoso,
Certa vez o salmista, fazendo um questionamento, que talvez seja o questionamento do nosso coração, disse: o que é o homem para que dele te lembres? E o que é o filho do homem para que o visites? Nós não somos nada, Senhor. Nós somos o pó da terra. Nós somos apenas caco de barro, Senhor. O Senhor sabe que todas as vezes que estou ministrando a Tua palavra, para mim é sempre um desafio. Eu não tenho estudo, eu não sou absolutamente nada, Pai. Eu não sei porque o Senhor tem oportunizado a este servo a pregação do Teu Evangelho. Mas eu sei que o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor escolhe as coisas rejeitadas, desprezíveis e mais ignoradas do mundo para envergonhar aqueles que se dizem sábios, mostrando, Pai, que mesmo que nós sejamos fracos e fracassados, nós podemos ser vencedores pelo poder e o sangue de Cristo Jesus. Pai, a minha oração é para que o Senhor contemple a igreja do Lausanne Paulista nessa noite que está reunida aqui nesse lugar, Pai. Os céus é o estrado do Teu trono. E nesse momento eu oro para que essa igreja, os céus na realidade está localizado o Teu trono. E a minha oração nesse momento é que esta igreja seja honrada como o estrado dos Teus pés aqui nesse lugar, Pai. Chegamos num momento importantíssimo do nosso estudo, da história da humanidade. E ai de mim, Senhor, se eu ousar falar alguma coisa que não venha de Ti, Pai. Essa igreja veio aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. E eu quero me colocar em Tuas mãos pedindo que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos nesse momento, Pai. Que os anjos do Senhor voem sobre essa igreja e que o poder do Teu Espírito Santo seja derramado nesse lugar. Essa é a minha oração, me colocando em Tuas mãos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, Pai eterno. Meus irmãos, então até aqui, nós falamos sobre essa guerra, essa batalha, e nos falta entender onde entra o profeta Elias nessa história. Embora Apocalipse não fale do profeta Elias, Deus nos deu um sinal, no mesmo capítulo 16. Sabe que sinal é esse? Leia comigo aqui. O texto, falando da batalha do Armagedon, do conflito do Carmelo, ele termina com um sinal, uma dica, para nós encontrarmos o profeta Elias nessa história. E ele diz que essa batalha, ela aconteceria no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o indicativo. A batalha acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora segue a pergunta: onde está Elias nessa história? No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu me maravilho com essas coisas de verdade, irmãos, quando eu vejo um Deus que, de maneira detalhista e minuciosa, nos ajuda a entender a significação das mensagens dele para o tempo que nós estamos vivendo. E perceba, Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do... Vocês conseguiram entender a relação que Malaquias tem com Apocalipse capítulo 16 na batalha do Armagedon? Conseguiram entender isso? Quem entendeu diz amém. Amém. Ok. Malaquias está intimamente ligado com Apocalipse capítulo 16 e Deus responde em Malaquias a nossa pergunta de Apocalipse 16. Onde está Elias? E ele diz lá que a batalha do Armagedon ocorre no grande e terrível dia do Senhor. E em Malaquias ele diz que próximo desse dia ele enviaria o profeta Elias. Vamos avançar um pouquinho mais. Sabe, eu sempre costumo dizer que eu tenho me arriscado quando eu preparo esse tipo de mensagem para nós compartilharmos na igreja. Porque infelizmente nós estamos hoje tão pouco acostumados. Eu vi esses dias uma pregação do Dr. Rodrigo Silva, comentando sobre a grande dificuldade que pastores, líderes têm hoje de pregar nas nossas igrejas.
que nós estamos tão acostumados só com sermões eu costumo dizer que a gente vem para a igreja pensando que ao invés de assentarmos em bancos para sermos alimentados por Deus, nós estamos sentando num divã para sermos tratados por um psicólogo aqui na frente. E não é essa a vontade do Senhor. E o doutor Rodrigo Silva dizia da necessidade de nós estudarmos temas teológicos na igreja, nos aprofundarmos realmente para entendermos as coisas que estão acontecendo. Sabe, não adianta nós fazermos técnicas espirituais na nossa vida e tentarmos trabalhar uma série de coisas para nós estarmos, digamos, amarrados em Deus. Não adianta nada disso. A Bíblia diz que a única maneira de haver santidade na igreja, você sabe que sem santificação ninguém verá quem? A Deus. A única forma de haver santidade na igreja, sabe qual é? João capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? É só pelo estudo da palavra. Estudando a palavra, a santidade na igreja. Pegue lá Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Jesus diz para que a igreja seja lavada pela lavagem de água e que a palavra e seja removida da igreja toda ruga, mácula e coisa semelhante. E isso só acontece pela água da vida, que é a palavra que é jorrada diretamente do trono de Deus para lavar os pecados da igreja. Palavra, estudo da palavra. Então eu sempre me arrisco, mas eu te peço que você fique atento, preste atenção, faz um esforço maior, para a gente compreender esse assunto aqui hoje. O Senhor Jesus, Ele vai agora começar a mostrar para a gente como chegar ao ponto exato onde Elias apareceria na história. Nós só sabemos que ele apareceria antes do grande e terrível dia do Senhor, mas aí segue a pergunta: e quando isso aconteceu? O Senhor Jesus vai mostrar qual seria a obra do profeta Elias quando ele fosse levantado. E descendo eles do monte, o monte da transfiguração, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E o verso 11 diz: então Jesus respondeu, atenção agora, de fato Elias virá no futuro e fará o quê? Restaurará quantas coisas? Bate com a obra do profeta Elias no Carmelo ou não? O que o Elias do Carmelo fez com o altar do Senhor que estava derribado? Ele fez o quê? Ele restaurou, e Jesus está dizendo aqui que o profeta Elias viria. Alguns interpretam essa passagem como se ele estivesse falando somente de João Batista. Não é somente de João Batista. Ele está falando também de João Batista ali. Mas não é por acaso que ele colocou o verbo no futuro para mostrar que essa é uma profecia de dupla aplicação. Se cumpriu em João Batista e se cumpriria no futuro. Ou seja, nós temos 3 profetas Elias na experiência bíblica: o Elias do Antigo Testamento, o Elias do Novo Testamento, que é João Batista, e o Elias final, o Elias escatológico, profético, para a batalha do Armagedon. E só uma curiosidade para você, como você vê que os 3 Elias, eles têm uma simetria entre um e outro. Quantos inimigos o Elias do Novo Testamento enfrentou? João Batista. 3. Quais são os 3? Como era o nome do rei? Herodes. Não, do Novo Testamento agora. Herodes. Como era o nome da rainha? Herodias. Só que Herodias, para conseguir matar João Batista, ela usou a filha dela, lembra? Que se chamava? Quantos inimigos então? 3 inimigos. O rei, poder político, a mulher, poder religioso, e nós temos aqui a filha da prostituta. Você sabe que é um elo com o Apocalipse. Eu apenas cito isso para despertar a curiosidade de vocês para estudar esses assuntos que realmente são importantes para a gente também. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas segue a pergunta: quando isso aconteceria? Nós vamos agora para o livro de Joel. Você se lembra que Elias apareceria antes do grande e terrível dia do Senhor? Lembra disso? Agora Joel vai nos dar os elementos astronômicos para nós descobrirmos quando Elias apareceria. Você se lembra que lá no princípio, quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas,
ele disse que esses elementos astronômicos serviriam para marcar o tempo, as estações, os anos e também serviriam de sinais para a igreja. E presta atenção agora em Joel capítulo 2, verso 28 e depois verso 31. Joel capítulo 28, capítulo 2, perdão, verso 28 e depois o verso 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora vem os sinais astronômicos. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o que, irmãos? O grande e terrível dia do... Estão entendendo? Entenderam que aqui agora nós temos os sinais para a gente descobrir, ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu preciso fazer isso porque talvez alguns não estejam pegando o elo, a sequência. Nós vimos que o conflito do Armagedon seria travado no grande e terrível dia do Senhor. Em Malaquias nós vimos então Deus dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do Armagedon final, Ele enviaria o profeta Elias. Aí nós vimos Jesus dizendo que Elias, quando aparecesse, ele iria fazer uma obra de restauração de todas as coisas. E finalmente Joel nos dá agora os sinais para a gente descobrir quando Elias surgiria. E aqui está, digamos, um indicativo, o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala que perto desse dia o sol escureceria e a lua se tornaria em sangue. E outro detalhe, aconteceria um grande despertar religioso. Pessoas profetizariam, jovens sonhariam, seria uma coisa realmente, o Espírito de Deus seria derramado de maneira poderosa sobre a igreja. Quando isso aconteceu? Para a gente fechar e entrarmos agora no tempo que essa profecia se cumpriu. Mais uma vez eu peço tua atenção aqui em Mateus capítulo 24, agora é o próprio Jesus que vai nos ajudar. Verso 21. Vamos lá. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação. Essa tribulação que Jesus está falando, eu preciso explicar isso para vocês, tem uma dupla aplicação. Ela se cumpriu primeiro em Jerusalém no ano 70, mas ela se cumpriu depois também na Idade Média, que foi uma tribulação que vocês sabem, alguns que já estudaram, durou quanto tempo? 1260 anos. Essa é a grande tribulação que Jesus está mencionando aqui. Ele diz assim: nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Verso 22. Atenção agora aqui, irmãos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? Escolhidos. Jesus não fala aqui agora de Elias, mas ele diz que nesse momento apareceria um grupo de pessoas que ele chamou de escolhidos. Tais dias serão abreviados. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Agora vem o elo com Joel e com o grande e terrível dia do Senhor. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E vem mais um sinal aqui. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora, traduzindo isso aqui de maneira, de passo a passo, nós temos então 7 degraus, até chegarmos ao que estamos buscando. Em primeiro lugar, Jesus disse que haveria uma grande tribulação de 1260 anos. Em segundo lugar, que também é um sinal, ele disse que essa tribulação seria abreviada. Em terceiro lugar, depois da tribulação abreviada, aconteceria o escurecimento do sol. Depois do escurecimento do sol, em quarto lugar, a lua se converteria em sangue. Em quinto lugar, Joel disse que depois desses sinais astronômicos surgiria um movimento profético, profetizando, sonhando, tendo visões. Jesus chamou eles de escolhidos. E nós também poderíamos dizer que eles são o profeta Elias, que é quem nós estamos buscando. Sabe por quê? Porque Elias não é um homem no final desse conflito. Assim como Acabe não é um homem, é o poder civil. Assim como Jezabel não é uma mulher, uma única mulher, é uma igreja. Elias também não é um homem, é um grupo.
que se levanta para combater contra os inimigos no último grande conflito. E finalmente, depois de toda essa experiência, nós temos então a volta do Senhor Jesus. Tentando passar isso para os irmãos num gráfico, para a gente entender bem. 1260 anos é o período de supremacia da Igreja Romana. Mas Jesus disse que essa supremacia, embora durasse até 1798, a perseguição seria o quê? Abreviada. A perseguição foi abreviada quando? No ano de 1776. Sabe o que aconteceu em 1776? 22 anos antes da ferida mortal nesse sistema de religião, foi o ano da independência dos Estados Unidos da América. Vocês se lembram que os pais peregrinos, eles fugiram da Europa para os Estados Unidos para conseguir instituir naquela nação o país da liberdade religiosa quando eles declaram a sua independência. Isso está no grande conflito, se eu não me engano, é o capítulo 25, não posso dizer para vocês com segurança agora. Mas lá nos diz que há poucos anos antes da ferida mortal, cumpriu-se a profecia de Jesus, a tribulação foi abreviada. O povo agora tinha liberdade civil e liberdade religiosa nos Estados Unidos. Uma nação que se levantava sem um papa para encabeçar a igreja e sem um monarca, um rei, para dirigir a consciência das pessoas. Depois que a tribulação foi abreviada, olha que interessante, apenas 4 anos depois, queridos, se cumpriu o primeiro sinal astronômico, no ano de 1780, 19 de maio, no estado da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. O sol escureceu de uma maneira como nunca foi visto na história. E não pense que foi um eclipse, foi algo sobrenatural. Leia lá o capítulo 17 do Grande Conflito. Mostra exatamente o que aconteceu. Até hoje a ciência não sabe explicar. O sol misteriosamente se tornou negro. E o interessante é que naquela mesma noite, quando o sol se pôs e a lua apareceu, sabe como a lua apareceu? Avermelhada. O segundo sinal estava agora se cumprindo. E queridos, nos Estados Unidos da América, as coisas estavam assim de uma forma, era um reavivamento tremendo. Porque eles liam Mateus capítulo 24, imaginem o fogo que inflamava o coração da igreja. E no ano de 1833, não bastasse isso, o último sinal astronômico se cumpriu, a queda das estrelas em Massachusetts. Diz que o céu dos Estados Unidos da América foi algo assim, um fenômeno impressionante. Eram como que meteoros, estrelas cadentes caindo e cobrindo o céu dos Estados Unidos. E agora, nesse momento da história, no mesmo ano, 1833, quantos assistiram aqui na TV Novo Tempo como tudo começou? Quantos assistiram esses dias? Amém. No mesmo ano de 1833, quando aconteceu o último sinal astronômico, a Igreja Batista deu a Guilherme Miller as credenciais para que ele pregasse a mensagem da segunda vinda de Cristo. E Miller agora saía para todos os lugares nos Estados Unidos dizendo: Cristo está voltando, se prepare, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E não só nos Estados Unidos, Galsen também, lá em Genebra, John Wolfe, um judeu de 11 anos de idade, que decidiu sair da casa dos seus pais porque ele queria descobrir quem é esse Jesus. E se tornou um dos maiores missionários da história do cristianismo. A história conta que certa vez esse homem estava indo de um lugar para o outro pregar o evangelho. Estava nevando e ele descalço. E alguns ladrões ainda roubaram ele no meio daquele caminho. Mas pergunte se o ânimo desse homem caiu, irmãos. Ele seguia pregando a segunda vinda de Cristo, foi um movimento mundial. É lógico que ele foi primeiro nos Estados Unidos da América. Lá a força foi muito maior. Mas no mundo inteiro estava acontecendo agora um despertar religioso. Deus estava levantando o profeta Elias, porque depois dos sinais astronômicos, a qualquer momento aconteceria o grande e terrível dia do Senhor. Mas Deus disse que antes disso, Ele levantaria o profeta Elias. Qual será o movimento
que exatamente nessa época foi levantado por Deus para cumprir a missão de restaurar o altar do Senhor que havia sido derribado. Qual será o movimento que, próximo do ano 1833, e o interessante é como o diabo estava movimentando o mundo nesse tempo, porque ele sabia que Deus ia levantar o profeta Elias espiritual. E nessa época o diabo levantou o darwinismo. Nessa época surgiu também o movimento marxista, o comunismo no mundo, que é ateu, é contra a religião. Tanto que em 1848 saiu o famoso livro de Marx, chamado o Manifesto Comunista, contra a religião. Próximo dessa época também surgiu um outro movimento que é conhecido como o espiritismo moderno. As irmãs Fox, a batida misteriosa, lembra lá nos Estados Unidos, que está relatado no livro Primeiros Escritos? Satanás começou a mexer os pauzinhos dele para confundir a cabeça do povo, para que o povo não entendesse qual era o movimento que Deus estava levantando para restaurar todas as coisas. Mas para a honra e glória de Deus, com a sua própria mão e cumprindo exatamente a sua profecia. E não entendam isso, se você está nos visitando e você que vai assistir depois também pela internet, não entenda isso como uma atitude arbitrária, egocêntrica. Nós não cremos que esse movimento que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o único que salva. Mas esse movimento foi levantado por Deus, essa igreja foi levantada por Deus com o objetivo principal de restauração de todas as coisas que os inimigos de Deus haviam lançado por terra. E a quem eu me refiro? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Olha que missão solene. Os adventistas do sétimo dia foram chamados pelo Senhor para, nesse tempo, subir nesse Monte Carmelo que se chama planeta Terra e desafiar o mundo a deixar a adoração cocheada entre Baal e entre Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, fomos levantados pelo Senhor nessa época para exaltar o nome de Jesus e, com o nome de Jesus, exaltar a sua santa lei também. Não é fácil, não é o meu assunto hoje, mas eu quero mostrar para vocês como a serva do Senhor, que certamente escrevia inspirada por Deus e entendendo também a revelação profética da Bíblia, olha como que ela escreve e vai em harmonia com tudo que nós acabamos de estudar. Por isso que eu estudei primeiro tudo na Bíblia, nós usamos apenas a Bíblia aqui. E agora nós confirmamos através dos escritos da serva do Senhor, a profetisa de Deus, para o tempo que nós estamos vivendo. E detalhe, muitos pensam que ela é a profetisa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é. Ela é a profetisa de Deus para o cristianismo, mas infelizmente não são todos que têm aceitado o que essa serva escreveu. Ela não foi enviada só para a Igreja Adventista. Ela foi enviada para instruir a vida de muitos que estão aí fora. Eu já conheci educadores mundanos, por exemplo, que leem os livros sobre educação que ela escreveu, mas não são adventistas. Ainda, porque talvez serão alcançados pelo Senhor em bom tempo. Agora preste atenção aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 140. Os adventistas do sétimo dia foram, qual é a palavrinha aqui? Escolhidos por quem, queridos? Por Deus. Você se lembra que Jesus disse que os dias seriam abreviados por causa de quem? Dos escolhidos. E o texto está dizendo que esses escolhidos são os adventistas do sétimo dia, como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Deus os cortou da pedreira do mundo e os ligou para si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira. O que significa a palavra derradeira? Na última. Não tem outra igreja. Não tem outra igreja. Não tem outro momento na história. Nós estamos vivendo na terceira e última guerra universal. Na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade é confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, foram confiadas para você que está sentado nesse banco aí agora, a fim
de serem transmitidas a quem? Ao mundo. Primeiros Escritos, página 233, milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller. E servos de Deus levantaram-se no espírito e poder de quem? De Elias. Olha aqui, irmãos, como está batendo exatamente com o que nós acabamos de estudar. Servos de Deus levantaram-se no espírito e poder de Elias para proclamar a mensagem, semelhantes a João, o precursor de Jesus. Os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz das árvores e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. E por fim, Testemunhos Seletos, volume 3, página 97 até a página 98. As publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo para encontrar-se com Deus através de todo o mundo. Devem elas fazer a mesma obra feita por João Batista para a nação judaica. E que obra é essa? A profecia cumprida pela missão de João esboça a nossa obra. Assim como João preparou o caminho para o primeiro advento de Cristo, devemos nós prepará-lo para o segundo advento do Salvador. Você consegue entender para que Deus te levantou, meu irmão e minha irmã adventista do sétimo dia? Você consegue entender a missão que você tem? Sabe, a minha oração já há algum tempo tem sido, eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero estar vivo para ver uma profecia que está escrita no livro Grande Conflito se cumprir. A serva do Senhor disse que nesses últimos dias, por essa igreja que Deus levantou, ela disse que a obra final da pregação da mensagem que Deus confiou a essa igreja vai superar em poder e glória aquilo que foi feito pelos discípulos, pelos reformadores e por Guilherme Miller nos Estados Unidos. Eu quero estar vivo para ver essa profecia se cumprir, queridos. Ela diz que servos de Deus, com os semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração, irão de lugar a lugar, de uma parte até a outra, e milhares se converterão num único dia. Amém? Mas para que isso se cumpra, parece ilógico o que eu vou dizer, mas Deus precisa de você. Os nossos pastores são os homens que Deus colocou para liderar essa igreja até a Canaã celestial. Eles não podem terminar essa obra sozinhos. Precisa haver uma união entre o ministério leigo e entre o ministério pastoral. Nós temos que nos envolver com a missão da igreja. Nós precisamos nos envolver com a proclamação fiel desse evangelho. Nós precisamos trabalhar, as pessoas, o mundo está esperando para ouvir essa mensagem. O título desse final de semana é Aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos. Sabe por quê? Esse texto, o irmão consegue colocar o último texto lá para mim do slide, por gentileza? Ele vai preparar o nosso tema de amanhã. Primeiros Escritos, página 119. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, como desinteresse, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo na última mensagem. Misericórdia, Senhor. O meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade:
aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos 3 vezes. E você vai entender por que 3 vezes. Não hoje. Pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada sem mistura de misericórdia, e todavia não estáis prontos. Rasgai o coração e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Meu irmão e minha irmã, quem sou eu para fazer esse pedido nessa noite? Eu sou um verme, eu sou o pó da terra, eu sou um miserável pecador na frente de vocês aqui. Mas eu peço nesse momento que o Senhor, Ele me dê do espírito do profeta Elias para fazer essa pergunta para cada um de vocês. Quem é do Senhor nessa noite? Quem é de Deus nessa noite? Quem está disposto a enfrentar os desafios dessa geração nessa noite para a glória de Deus? Que se coloque de pé, mostrando que a tua escolha, ela é tomar uma posição ao lado do Senhor, custe o que custar. E não se coloque, eu preciso dizer isso, porque infelizmente nós somos impulsionados muitas vezes pela vergonha daqueles que estão ao nosso lado. E se você não está disposto a pagar o preço desse chamado, sente-se de novo. Se você não está disposto a pagar o preço dessa comissão do Senhor, sente-se de novo e clame por misericórdia. Mas seja sincero com Deus. Agora, se esse é o teu desejo, eu quero fazer uma oração especial por você. Pedir que nesse final de semana, Deus não resolva todos os problemas da tua vida, porque isso seria mentira. É impossível um final de semana, é impossível uma semana de oração. Dentro da igreja, os teus problemas não serão resolvidos. Mas a minha oração é para que nesse final de semana, Deus abra os teus olhos para a necessidade desesperadora de cada dia, dentro do teu lar, você fazer uma escolha de servir a Deus como único e verdadeiro soberano da tua vida.